Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o Anderson, a convite do meu amigo Estevão Danan, advogado negro. Estou muito feliz aqui de aceitar esse desafio de vir bater um papo com vocês. A ideia é falar um pouquinho sobre jornalismo, o Jornal Empoderado também, que é uma mídia negra, e espero que vocês gostem, né? A ideia aqui é a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que eu vivo e respiro a, vamos por aí só no Jornal Empoderado, indo para o nosso quarto ano. Eu sou Anderson Moraes, prazer. A ideia aqui é trocar ideia, conversar um pouquinho sobre jornalismo também em geral. Vocês podem perguntar se tiver algum questionamento para fazer. Espero poder colaborar e ajudar. A questão aqui é o seguinte, vamos lá do início. Eu sempre gostei de comunicação. Eu não vou falar minha idade, mas eu assistia Lucas Silva e Silva, aquele programinha que vocês devem conhecer da TV Cultura, quem não conhece, tem no YouTube. E ele falava pelo rádio ali, ele fazia as comunicações dele pelo rádio. Eu achava aquilo tudo muito fascinante, mas eu não entendia direito, mas eu sabia que aquilo era legal. E meu pai é um grande ah, amante de rádio mesmo, a FM e a AM principalmente. Ele tem um motorrádio, deve ter mais de 40 anos na família esse motorrádio de madeira, muito bonito, por sinal, uma peça rara. E então meu pai sempre tinha uma ideia de comunicação em casa, sem saber, né? Ele sempre, na hora do café da manhã, ele colocava o jornal na mesa e ia comentando sobre o jornal comigo e com as minhas irmãs pequenas. E a gente ficava ali fascinado vendo ele comentar. As minhas irmãs, às vezes, a menorzinha não sabia ler, mas ficava tudo ali no café da manhã ouvindo aquelas histórias, né? E meu pai sempre teve jornal dentro de casa. O tempo passou, eu lembro que teve um acontecimento, morei no Jabaquara, nasci lá no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, e tinha a mãe Silva de Oxalá. Oi, Luciana, bom dia. A mãe Silva de Oxalá tinha uma rádio chamada Rádio Ilê FM. E iam colaborar lá, DJs, o pessoal, e eu achava fascinante aquela ideia, assim, que ela ganhava de abrir uma rádio para deixar um monte de jovens ali ficarem mexendo ali, já eram DJs, até eu entendia, mas o restante ia colaborar, ia ajudar em alguma coisa, na música, ajudava na programação, e aquilo tudo me fascinava. Mas beleza, o tempo passou, nesse tempo passar, acabei vindo essa questão de mídia social, Orkut, daí eu acabei conhecendo um amigo, Alexandre Tavares, jornalista hoje também. O Ale, a gente torcia para o mesmo time, era de um fórum, de uma torcida até. E aí a gente montou um blog para falar do nosso time e também ali naquela questão eu comecei a misturar uns textos de anos 80 com informação do time e eu comecei a pegar mais gosto, né, por essa questão de comunicar, escrever. E aí a partir daí acabei junto com ele montamos ali esse blog. Daí nasceu lá a gente um grupinho do WhatsApp que eu lembro até com muita nostalgia que a gente conseguiu, não sei como, pergunte, apareceu um ex-jogador de futebol ali, quer dizer, um jogador em atividade na época, hoje ele é um ex-jogador. E passou o tempo. Fui escrevendo, até que surgiu a ideia, juntamente com ele, uma outra pessoa, de montarmos uma rádio. Montamos uma rádio, a extinta Rádio Resistência, era uma rádio do nosso time Bom Dia Cíntia, e montamos essa rádio. E a rádio falava especificadamente do time que eu torcia, né? Do que nós torcíamos. E aí foi
a rádio tinha seus problemas técnicos, porque era tudo muito artesanal, muito. Eu sou um fazedor de coisas, eu gosto de fazer coisas. Primeiro eu faço, depois eu aprendo como é o processo técnico ali. E vamos fazendo acontecer. E eu lembro de uma coisa muito importante para essa formação de jornalismo minha. Foi que a gente. Era a época de eleição do time que a gente torcia. E eu falei assim, a gente podia entrevistar os presidenciáveis. E a gente, meio naquela, será que eles vão concordar? Será que não vão? Porque é uma rádio muito pequena, né? Tipo, quem é que vai ligar para uma rádio online que é cheia de problema técnico, que tem mais amor do que técnica? Aí eu falei, o não a gente já tem, vamos tentar. Aí, para vocês entenderem, bom dia, Bia. É, nessa questão de montar a rádio e fazer essa entrevista, para vocês entenderem, eu sou corintiano. E eu falei assim, vamos tentar falar com os presidenciáveis. Nessa de falar com os presidenciáveis, eu fui lá e chamei um deles que era o Roque Citadini. Eu falei, se ele aceitar, beleza, pelo menos a gente conseguiu falar com um. Ele aceitou. Isso pra gente foi maravilhoso. E eu fui até a casa do Rock, então, por sinal, uma pessoa que eu gosto muito do Rock Citadini. E tem uma cena que eu não me esqueço, que aquele foi o grande momento assim que eu falei, nossa, esse é o meu mundo, esse é o meu caminho mesmo. Tocou o telefone e ele falou assim, desculpa, eu não posso falar com você, porque estou falando aqui com o Anderson da Rádio Resistência. Era a Rádio Globo. Daí eu falei, cacete, meu, o cara parou de falar com a Rádio Globo, falar comigo com uma rádio que eu nem sei se à noite a nossa técnica vai estar legal para pôr essa entrevista no ar. Essa é um dia, quando eu fizer o livro da história do Jornal Empoderado, e eu vou falar da Rádio Resistência um pouco, vou dizer uma coisa. Essa entrevista foi daria para fazer uma minissérie para conseguir pôr essa entrevista no ar, foi uma luta. Mas valeu, e depois disso a gente entrevistou o André Sanches, entrevistou um monte de gente, acabei falando com a Haddad, a rádio cresceu muito, muito mesmo. Ela virou uma referência no mundo do Corinthians em especial, ela teve uma inserção muito grande, mas faltava alguma coisa para mim. Por mais que eu estava falando uma coisa que eu amo, que é falar do Corinthians, eu curto, maravilha, mas faltava alguma coisa. A rádio termina, e com o fim da rádio eu não queria parar, eu gosto de mídia, eu gosto de... E aí o que acontece? Numa conversa, fui numa reunião de um coletivo, que eu nem sei se existe ainda, negro, e aí, conversando com o Anderson John, ela falou assim, pô, essa ideia, já pensou você montar um jornal, não sei o quê? Putz, isso abriu um estalo, eu falei, verdade, um jornal. Oi, Ana, tudo bem? E aí eu vou lá e falo, poxa, só que como eu sou louco, eu simplesmente montei. E eu lembro de uma coisa, eu achei que eu poderia fazer o jornal, acho que 4 ou 5 editorias. Esporte, que eu gosto de esporte e precisa ter, economia e política. Eu lembro que tinha Mundo Nerd, porque eu gosto de Mundo Nerd. Essa camiseta, por sinal, é do Vozes Negras, do primeiro evento que nós fizemos de uma roda de conversa do Mundo Nerd. Eu brinco que essa roda foi tão legal que na época, quando tava essa coisa efervescente de pessoal de extrema direita, Bolsonaro, foi poucas vezes que na página até dos jornalistas livres, quando a gente compartilhou e fez ao vivo a nossa mesa por lá, os bolsominions curtiram a ponto de nem falar mal. A gente conseguiu essa proeza. Mas antes de tudo isso, eu monto o jornal e eu lembro que uma das editorias, que até hoje eu acho que é culpa da Priscila, minha amiga, que eu gosto muito, a Pri, é Saúde e Bem-Estar. Até hoje a gente não tem quase nenhuma matéria de saúde e bem-estar, mas ela tá lá, a categoria, e fica lá. E aí foi aprendendo na prática, e a ideia, lembra que eu falei da questão da mãe Silva de Oxalá? Foi isso. De alguma forma, eu não consegui em vida agradecê-la, mas sempre quando eu posso eu agradeço, porque aquela chama de deixar jovens
poderem estar na rádio dela foi o que acabou ajudando ao que é o Jornal Empoderado, essa colaboração que é o Jornal Empoderado, esse agrupamento de voluntários que fazem o Jornal Empoderado novamente, mais com amor, muito mais técnica do que na época da rádio, mas com muito amor, né? Então o Jornal Empoderado veio com uma missão, que eu falo que assim, ops, caiu meu banner, tá vendo? Aqui no Jornal Empoderado é assim, ó, a gente faz uma prática, não tem muita frescura não. Fica aqui, tá, tirei o banner, tá vendo? Aqui é assim, ó, a gente não tem frescura, mas o que eu queria falar é assim, ó, o Jornal Empoderado, ele é pautado por uma frase muito simples, dar voz aos invisíveis. Isso para mim é muito importante, acho que foi o grande legado. Estevão, meu amigo, obrigado pelo convite. A mãe Silva de Oxalá, juntando aquele Lucas Silva e Silva, ver meu pai sempre com o jornal em casa, essa tríade foi o que fez impulsionar o que é o Jornal Empoderado. Um jornal que pensa da seguinte forma, a gente tem em São Paulo quase 20 milhões de pessoas. Nós temos pessoas que moram na zona sul de São Paulo, na Vila Mariana, na Saúde, tem gente que mora no Tatuapé, na Moca, em Santana, mas tem uma população que mora nos rincões, tem uma população de mulher preta, tem uma população de moradores de situação de rua, de gays, de indígenas, que produzem, e eles estão fora do mainstream. Eles não são os famosinhos do rolê, como a gente brinca. E essas pessoas são invisíveis, e tem muitas coisas legais que elas fazem. E é isso que é o Jornal Empoderado. A gente sabe ter espaço para várias mídias, a gente tem um carinho muito grande por vários co-irmãos de mídia, tipo Alma Preta, tem as blogueiras negras, tem agora nasceu aí o Mídia 4P do Yuri lá de Salvador. Mas o grande, acho que diferencial nosso, o que nós levamos como mantra, é esse recorte. Eu não me importo, por exemplo, para quem não conhece o Jornal Empoderado, na prática, eu não me importo se você me perguntar assim, o que é mais... A gente é um jornal que tem um lado, não há problema de dizer isso, o nosso lado é um lado progressista, é um lado dos pretos, dos pobres, periféricos e vulneráveis, mas vou dar um exemplo prático para vocês. Devido ao trabalho do Jornal Empoderado, eu acabei sendo convidado para estar nos Jornalistas Livres, e lá nos Jornalistas Livres a gente foi para o Fórum Social Mundial na Bahia. No Fórum Social da Bahia, tinham toda a nata, né, da esquerda. Lula, Boulos, tinha gente fora do país, estava lotado. Foi até, infelizmente, no período que é assassinada a nossa querida Marielle. E todo mundo, eu lembro que teve um dia que o pessoal tinha, acho que Miss Sader, Lula, tinha Boulos, tinha várias palestras com pessoas famosas, conhecidas. E aí, eu tava andando no corredor assim da faculdade da UFBA, andando, eu olhei pro lado e eu vi que ia ter uma roda de conversas de mulheres no hip hop. Eu falei assim, nossa, mulheres no hip hop? Nossa, que legal, né? Daí eu entrei, quando eu entro lá, eu olho e eu falo, poxa, que legal, eu vi a Shereline, pô, só se tem uma mesa que tem Shereline, pra mim já é uma mesa qualificada, porque a Shereline é uma percussora do hip hop dentro da cena nacional, e ela, além de ser uma pessoa maravilhosa. Então eu falei assim, é aqui que eu quero ficar. Acho que isso aqui vai bombar, deixa eu já ficar aqui na frente, né? Eu não tenho problema de falar isso, não é um constrangimento falar o que eu vou falar, até porque é para vocês entenderem o que é o Jornal Empoderado. E eu sentei ali na frente, daí sentou um monte de mulheres do hip hop. E a minha querida hoje virou amiga, a Taz, lá do Rio de Janeiro, veio moças de todos os lugares do Brasil para falar de hip hop. E eu lá, eu falei assim, nossa, isso aqui vai bombar.
Eu não estou brincando. Acho que tirando eu, deveria ter mais 5 pessoas numa sala. Elas sozinhas para 5 pessoas numa mesa histórica dentro do Fórum Social Mundial. Ninguém deu atenção para as meninas. Ninguém. Depois houve até um problema posterior, que elas foram fazer um show, foram tratadas de forma até... Foi uma violência à mulher, porque deram caixa de som danificada para elas, não tiveram nenhum carinho para elas. Mas eu posso dizer que foi a mesa, uma das mesas que eu mais gostei, uma das matérias que eu mais gostei de fazer. Aprendi demais com elas. Estava lá o Jornal Empoderado. Lá estava o Jornal Empoderado. Não tinha mais ninguém de mídia lá. Nós estávamos lá porque é uma obrigação nossa, é o que nós fazemos. Nós não temos problema de ir numa reunião de Educafro que vai ter 6 pessoas, 10, 15, 20 pessoas. Isso é o que nós fazemos. Nós nos importamos com essa invisibilidade que é feita até por mídias de esquerda, né? Eu sei que tem espaço para todo mundo, mas precisavam de alguém que olhasse. Tem ali um cantor, né, que ninguém conhece, que está lançando o seu CD. Quem é que quer falar dele? Eu sei que é legal você falar do Racionais, do Mano Brown, do GOG, você vai falar do Fundo de Quintal, do Criolo. É legal você estar com essas pessoas. Olha, legal. Só que eu confesso, eu curto muito estar com essas pessoas que estão começando, que estão galgando o seu espaço ali. Então, é um jornalismo enganjado, sim. É um jornalismo que eu falo que ele tem uma visão de dar uma voz. E outra, uma coisa que nós gostamos muito aqui de fazer. Vou dar um exemplo. Você sofreu um racismo. Eu posso fazer uma matéria falando do caso, mas a gente prefere deixar você falar, né? As suas palavras falam sobre o caso que te aflige. Então isso é dar voz pra gente, isso que é importante. É ver que você está sendo representada, porque eu lembro que tinha um professor que falava assim: você tem os pensadores e os pensados. A gente não pensa por ninguém, a gente deixa que você pense por si só e você fale por si só. Então, me dá muito prazer. É, as minhas noites às vezes são eternas, porque eu edito matéria de madrugada, é de dia, estou falando jornal. Eu falo que das 5 coisas mais importantes da minha vida, o Jornal Empoderado é uma delas. E eu não tenho problema de dizer isso. E quero que vocês saibam que tudo que a gente faz aqui, ele é pautado pelo amor, pelo respeito, pela cumplicidade. É muito comum todas as pessoas que são matérias do jornal, elas já acabam virando, às vezes, até colaboradora do jornal, porque existe essa troca. A gente não quer ganhar like, eu não me importo de verdade em ganhar like, nada. Eu não estou importando se a gente vai fazer uma coisa midiática que vai dar like, se a nossa página vai ter 500 mil, é legal, é importante que isso ajuda a dar mais voz às pessoas, chegar mais longe, beleza. Mas tem coisas que pagam e que não tem preço mesmo. Oi, Chile, bom dia. O que não tem preço é você ver, por exemplo, que o Rafael, que é um rapaz que nós fizemos uma matéria com ele algumas semanas atrás. O Rafael, ele é um ativista, foi um ativista na Baixada Santista e ninguém conhecia na capital aqui em cima. Ninguém conhecia aqui em São Paulo, o Rafael. Pouquíssimas pessoas conheciam. O Rafael, ele faleceu tentando tirar famílias dos escombros, porque teve as chuvas lá da Baixada e a família estava soterrada. Ele saiu de casa para ajudar essas famílias e não voltou mais. E ele acabou falecendo. E ele é um tipo de ativista que não queria status, ele não queria o holofote, ele só queria poder ajudar as pessoas. E foi muito prazeroso, infelizmente, falar dele depois que ele não estava aqui, né, no jornal. Mas a gente tenta procurar essas pessoas também, essas pessoas que estão fazendo coisas, que não se preocupam em estar
ele não quer status, ele só quer fazer, ele só quer apresentar o melhor dele como ser humano para o próximo. Então é isso que a gente tenta fazer. Então se você, aqui é uma casa realmente aberta. Se você quiser escrever, se você quiser mandar matéria, se você acha que você tem um caso que quer falar, um CD que você quer lançar, um racismo, uma agressão, e principalmente tem uma outra coisa muito importante que a gente, nosso posicionamento depois de um tempo, até falando, é, é o seguinte: a gente não quer o fetiche do corpo negro e periférico no Jornal Empoderado. O que, que isso quer dizer? A gente não vai ganhar clique colocando o corpo negro em evidência sofrendo na página. É lógico que a gente é obrigado a reportar os problemas da sociedade, mas a gente não sente prazer em um fetichismo que eu vejo muitas vezes. Por exemplo, na prática, a gente não fica falando da Marielle toda hora. A gente quer que o corpo dela descanse, ela cumpriu um ciclo na vida dela, mas a gente usa a Marielle como um símbolo pop aqui. Tudo a gente põe nome de Marielle, hashtag Marielle. Não. Ela foi muito importante para uma luta e como uma mulher negra, ela merece respeito e eu acredito, pelo menos no Jornal Empoderado, que usar Marielle fora de contexto, fora de um propósito prático, é eu usar a imagem dela de forma inadequada, e isso a gente não faz. Assim como todas as pessoas que vêm aqui sofreu racismo, eu não quero ficar expondo o seu rosto. Quem tem que ser exposto é o racista, não a vítima, né? Então isso são algumas coisas que a gente toma por acreditar que aqui no Jornal Empoderado a gente somos parceiros, né? A gente cria uma parceria. É muito comum, por isso que eu falo que quem é matéria do jornal às vezes acaba vendo um colaborador. Vou dar um exemplo: o DJ Paul da banda RPW. Ele foi entrevistado, gostou do projeto e hoje ele tem uma coluna chamada Na Agulha, que essa coluna virou um projeto social na cidade dele. A Fabiana Silva, da Boutique Luluzinha, foi entrevistada, gostou do projeto. Hoje ela é uma das minhas colunistas, que eu tenho mais orgulho do texto dela, pelo que ela faz. Ela hoje tem canal também no Instagram. Então é isso, aqui a gente consegue aquela missão que de alguma forma eu aprendi, tento guardar pro resto da vida, lá com Mãe Silvia de Oxalá, que deixava um bando de doido jovens na rádio dela, da mesma forma que eu ficava vendo aquele menino Lucas Silva e Silva mexendo no radinho dele. A gente mexe aqui no Jornal Empoderado. é, Lógico que às vezes é muito mais sofrido do que deveria ser. é, a gente gostaria de ter grana, mais grana para fazer melhor, mas se não tiver a grana, confesso uma coisa para vocês: a gente vai fazer do jeito que der, vai cair o banner mesmo, mas a gente vai continuar, vai lutar. Não tem câmera, a gente vai no celular, o celular pifou, acabou a bateria, escreve na mão, pede emprestado o celular de alguém, pega a foto, escreve no guardanapo a matéria, vai lá, a gente dá um jeito. A ideia aqui é a gente visibilizar o máximo possível de pessoas, mostrar o que essas pessoas têm de melhor para fazer. A gente aqui conseguiu já dentro desse jornal, que é um jornal extremamente, eu falo que ele não é caseiro, ele é familiar, porque a gente virou uma família. Por exemplo, tem uma coisa louca nesses quase 4 anos que vai fazer em 26 de agosto. Ano que vem é um momento muito especial pra gente, que a gente vai para o nosso 5º ano, se tudo, se os céus permitirem, estaremos lá no 5º ano do Jornal Empoderado. É que a gente nunca brigou. Você pode entrar, sair do jornal, as pessoas entram e saem do jornal, às vezes por outros objetivos, mas a gente nunca brigou na redação do Jornal Empoderado. Nunca tivemos uma briga. Isso é uma coisa sensacional, é uma coisa que muito me alegra. O respeito sempre foi gigantesco lá dentro, a ponto das pessoas
criarem vínculos para fora da redação do Jornal Empoderado e manterem amizades. Então eu só tenho que agradecer mesmo a, a todas as pessoas que fazem parte dessa trajetória do jornal. A Priscila, é uma, para vocês entenderem, a Pri é uma mulher que eu tenho um mega orgulho, que me ajudou muito quando eu precisava de ajuda, e até hoje é assim. Ela é o tipo de pessoa que eu não preciso pedir ajuda, ela apenas aparece e dentro das possibilidades sempre me ajuda. A Pri trouxe para o Jornal Empoderado o primeiro título do nosso, né, que é um título que foi uma matéria que ela fez sobre EAD, e a gente ganhou um, um prêmio internacional pela BED, através de uma matéria dela. Fomos lá em Foz buscar essa premiação, que também é uma aventura, vale um textão sobre esse dia. É a Valéria, é o Vilmar. E outra coisa, pluralidade dentro do Jornal Empoderado. Aqui a gente tem pessoas da Umbanda, tem evangélico de esquerda, nós temos pessoas que não têm religião, nós temos, mas temos pessoas que não são negras dentro do Jornal Empoderado, como a Pri. Eu brinco que ela é a nossa cota, mas é uma pessoa que eu agradeço muito. O pessoal de fora da cidade de São Paulo, né? A gente tem o pessoal do Rio, a Ana Marcelli, o seu Onésio, né, que fazia matéria sobre samba. Nós temos em Minas Gerais umas pessoas que eu adoro, o Luciano, né, que escreve sobre RPG, o Lu, cara maravilhoso, homem preto de alto nível. Tem o Jorgito, que está comigo desde o início, o Felipe, né? Temos o Rafa, que está um pouco afastado, né? Por ele ter problema de saúde, ele anda em cadeira de rodas, então ele tem uns problemas de saúde de tempos em tempos, mas é uma pessoa que tem um carinho. Passou pelo jornal Marcelo Belotti, que nos deixou, foi para o outro plano, mas ele tem um eterno amor. E sempre renova, sempre vem pessoas para agregar. Hoje em dia tem Carol, que vem aí com as meninas que são estagiárias de jornalismo, que estão colaborando no jornal. Então a gente tem essa renovação. Tem a Tata, minha querida amiga Tata. É muita gente legal ali. O James, poxa, o Cavanha, o Estevão, né, colabora com a gente sempre que pode. E eu falo que o jornal ele é uma grande família no quesito de todo mundo pode, a porta sempre vai estar aberta para todas vocês, pessoas pretas, periféricas, ou não periféricas, mas pretas, em especial o protagonista dessa mulher preta que move o mundo, e que lá no Jornal Empoderado não podia ser diferente, porque o jornal é movido por essa mulherada preta que lá está. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouquinho do Jornal Empoderado. Ele é um jornal feito para vocês. Eu não tenho pretensão nenhuma de querer ficar ser o cara do rolê. Não, eu fico feliz se o jornal é o do rolê, se o jornal é o. Se ele está sendo falado, se ele está tendo carinho, respeito de vocês, para mim já estava. É o máximo, é o suficiente. O protagonista aqui é o Jornal Empoderado e sempre foi e sempre vai ser isso. Ele é feito por vocês, para vocês e com vocês também, né? Então eu queria agradecer de coração, que possamos nos encontrar sempre. Quando quiser, sabe que pode me encontrar nas redes aí. Estamos aí, jornalempoderado.com.br, tem a nossa página também do Jornal Empoderado. O que vocês precisarem, tá, estará à disposição, porque a gente faz isso para vocês. Aqui a gente tem prazer de verdade de fazer uma matéria de pessoas vulneráveis, invisíveis, que pra gente não é invisível, pode ser invisível para outras situações, mas pra gente não. A gente a gente sabe quanto talentoso é o nosso povo, essa é outra coisa. O nosso povo tem muita história, o nosso povo tem muita tradição, e aqui a gente sempre vai lembrar disso. A gente sempre vai lembrar que o mundo não existiria sem a população negra. Essa é a real. É por isso que eles tentam
tirar o nosso protagonismo, é por isso que eles querem discutir cota, é por isso que eles põem fogo em casa de matrizes africanas, que eles sabem que o mundo não existe sem nós. E que sabe que se nós fazemos um jornal sem dinheiro, o custo do jornal empoderado por mês é R$ 100, é site mais condução. Eles sabem que se a gente tivesse a grana que uma mídia branca tem, por exemplo, imagina o que a gente não faria. E é assim com todos os negros, não é só com o Jornal Empoderado. Se o meu amigo Pedro no Alma Preta tivesse 200 mil, 300 mil para poder gerir o Alma Preta, né, blogueiras negras, né, o pessoal que faz música pudesse ter o investimento que tem, às vezes a mesma pessoa branca que nem talento tem, imagina o que a gente faria. Né? É isso. A gente aqui faz porque ama, mas também porque a gente sabe o que está fazendo e para quem a gente está fazendo. Isso a gente nunca vai esquecer, para quem a gente está fazendo. E quando a gente esquecer, pode puxar nossa orelha e lembrar, porque isso aqui é prazeroso demais, gente. Vocês não fazem ideia. As madrugas aqui editando matéria, tem hora que eu olho e falo assim, meu, olha o que a gente fez, olha onde a gente chegou, mais de 2.000 matérias aí feitas e a gente olha e fala assim, poxa, que trabalho gostoso de ser feito, gostoso de ser feito. Um dia eu quero poder ter grana para chegar para cada colaborador, para todos eles e falar assim, gente, eu posso bancar uma parte do que vocês precisam de sustento. Mas o que eu mais gosto é em saber que mesmo não podendo ainda fazer isso, o prazer e o carinho e a responsabilidade de quem está no jornal não muda. Isso não muda. A gente não fala, a gente não. É uma coisa que a gente consegue lidar, sabe da dificuldade, mas a gente não, em nenhum momento, a gente transforma isso em problema. A gente transforma isso em quem? Vamos lá, vamos fazer. Como dá para fazer? Olha, não dá pra gente ir até a marcha das mulheres. Tem alguém próximo que pode ir por nós? Se tiver, faz esse favor, tem como mandar uma foto, fazer um vídeo pra gente, porque eu não tô conseguindo ir. E assim a gente troca, uma relação de amor. Realmente é isso. O Jornal Empoderado para mim é uma relação de amor com vocês. Queria agradecer do fundo do coração. Cris, obrigado aí. E pode ter certeza que enquanto me for permitido, com saúde, eu vou fazer isso para vocês, porque eu faço isso. É, eu não quero nada. Eu só quero que o jornal exista. É isso. Existe para vocês. Tá bom? Obrigado. Eu amo vocês.